Vai clicando no aviãozinho aí, mandando, compartilhando aí com teus amigos que possam gostar dessa live. Pessoal, hoje nós estamos entrando no quarto dia de lives seguidas, consecutivas. Nós fizemos a semana eleitoral e essa semana eleitoral falamos sobre os diversos assuntos pertinentes às eleições de 2020. E hoje, no nosso quarto dia, não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre o que talvez seja o assunto mais importante das eleições atuais, tirando apenas a questão da pandemia, a pandemia mundial. Mas acredito ser a mudança que mais impactou, boa noite, Matheus, a mudança que mais impactou as eleições de 2020 e que com certeza será motivo de grande alerta para os candidatos nas proporcionais desse ano, que é o fim das coligações, que foi instituído pela emenda 97 de 2017 e que é válido para o ano de 2020. E hoje nessa live eu quero muito tocar nesse assunto para que vocês entendam que o fim da coligação, o que é que o fim da coligação verdadeiramente irá representar nas eleições. Pessoal, nós temos uma eleição onde tem duas vertentes. E a gente nesse momento precisa realmente separar. Uma vertente é justamente as chapas majoritárias, ou seja, prefeito e vice-prefeito. Nesse caso, pessoal, o prefeito e vice-prefeito poderá sim tranquilamente fazer coligações com os partidos aliados para que sua campanha siga com a força necessária. Contudo, os vereadores, acaba agora a questão das coligações para chapas proporcionais. Pessoal, muita gente se elegeu e todos nós sabemos, que a eleição dos anos anteriores, com toda certeza, deu mandatos a alguns vereadores ou alguns deputados ou alguns políticos que estavam nas eleições proporcionais, sem contudo eles terem os votos suficientes para verdadeiramente serem eleitos. Acontecia bastante que por conta da coligação, o político acabava entrando, ascendendo ao cargo, mesmo sem a quantidade de voto. Isso foi um fato marcante no Brasil e a gente pode falar num exemplo claro que é do Palhaço Tiririca. Só ele levou 6 deputados federais junto com ele, deputados que não tinham votos para serem eleitos. Do mesmo jeito aconteceu com outros tantos políticos que se candidataram nas chapas proporcionais. Nas eleições de 2020, esse jogo praticamente virou, porque agora acredito que essa possibilidade é bem diminuta. Acredito eu que nas eleições de 2020 vai se eleger verdadeiramente quem tem voto. Então nós temos 2 tipos de votos nessas eleições. É o voto nominal e o voto de legenda. Insta salientar que esse tipo de voto já existia nas demais eleições. No voto nominal, só para deixar claro para vocês, a pessoa vota diretamente naquele político, naquele candidato ao qual ele quer oferecer o seu voto. No voto de legenda, ele vota na agremiação, ou seja, no partido político ao qual ele quer ajudar, para que seus candidatos, os candidatos do partido político, ascendam ao poder. Nessas eleições, nas chapas proporcionais, nós só teremos o cargo de vereador. E o fator mais importante, como eu disse no início, que é a questão justamente do fim das coligações para as chapas proporcionais. É muito importante deixar claro isso, tá bom? Então, nós temos nessas eleições as eleições de prefeito, vice-prefeito, onde os votos são dados de maneira nominal, ou seja, você vota diretamente ao prefeito. Haja vista que o número do prefeito sempre é o número do partido. Nos municípios menor de 200 mil habitantes, nós teremos apenas um turno. Nos maiores de 200 mil habitantes, nós teremos 2 turnos de votação. E como eu vinha falando, você pode dar o voto de legenda e também o voto nominal. Para aquelas pessoas que se identificam com a ideologia partidária, que realmente não está muito aflorada nessas pessoas,
mas se identifica com um tipo de ideologia partidária, ele pode sim votar na legenda, mesmo sabendo que não está ajudando diretamente o candidato. Ele pode ajudar o partido a eleger mais candidatos, certo? Então, é muito importante entender que nessas eleições existem 4 métricas que serão fundamentais para você entender, né, como é que esses vereadores irão se eleger. Uma delas é o quociente eleitoral. E aí, como determinamos o quociente eleitoral? O quociente eleitoral, nas eleições de 2020, né, ele é dividido determina o quociente eleitoral dividido o número de votos válidos da eleição, né, apurados pelos lugares, pelas cadeiras disponíveis para cada município. Um exemplo prático: se você tem um município de 8 mil habitantes ou 5 mil habitantes, provavelmente esse município deverá ter 9 cadeiras para vereadores. Então, para achar o quociente eleitoral, você precisa pegar a quantidade de eleitores daquele município e dividir pela quantidade de cadeiras do município. E quando você vai apurar isso? No momento da eleição de 2020, certo? Obviamente, alguns já estão fazendo os seus cálculos, porque é extremamente importante para entender, né, como será essa nova tarefa de eleger os seus vereadores. E sempre que você calcular, a fração é desprezada. Ou seja, o quociente eleitoral, para deixar claro, ele é a soma dos votos válidos daquela cidade dividido pelo número de cadeiras. Vocês vão entender mais à frente o porquê, saber como é que calcula esse quociente eleitoral. Nós temos também o outro dos 4 que eu falei, o segundo, que é o quociente partidário, ou seja, quantos votos o partido precisa ter para ele poder ter direito a uma cadeira, ok? Então, como é que se define o quociente partidário? São os números dos votos válidos sobre a mesma legenda. Então, vamos lá, a conta é da seguinte forma: o quociente partidário, ele é o número dos votos válidos por partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, digamos que encontramos um quociente eleitoral de 500, ou de 4, enfim, o que for. Naquele cálculo anterior, vocês vão pegar o número dos votos válidos por partido e dividir pelo quociente eleitoral. E aí nós vamos saber qual é a conta de cada partido, quanto cada partido terá direito, ou seja, quantas vagas cada partido daquele vai ter direito. Então estarão eleitos também, porque nós vamos ter a terceira vertente, como estávamos conversando, do quociente individual. No quociente individual, mesmo que o partido tenha direito à quantidade de vagas X, aquele candidato precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então vamos supor, pessoal, que o quociente eleitoral de uma determinada cidade deu 500 votos. O que é o quociente eleitoral? Só para repetir, é a quantidade de votos válidos dividido pelo número de cadeiras para vereador daquela determinada cidade. Então vamos supor que o quociente eleitoral daquela cidade foi 500 votos. Então, mesmo que o partido adquira a vaga, né, de vereador, o candidato só poderá ficar eleito, só poderá assumir essa vaga se ele tiver no mínimo 10% do quociente eleitoral. Ou seja, ele tem que ter pelo menos 50 votos. Eu espero que vocês entendam. Realmente é um cálculozinho um pouco às vezes chato, mas eu espero que vocês entendam disso aí. Então, para um candidato conseguir a sua eleição, conseguir assumir a cadeira de vereador, ele precisa ter no mínimo 10% dos votos do quociente eleitoral. E as vagas não preenchidas, né? Por exemplo, nós temos um quociente partidário, o quociente eleitoral, e nós temos depois o quociente partidário. Vamos supor que nesses quocientes iniciais não foi conseguido preencher todas as vagas, doutor Otávio, preencher todas as vagas, né, para aquela determinada comarca, aquela determinada cidade, aquela determinada Câmara de Vereadores. E aí, nesse caso, nós vamos para médias, né? Ao fazer as médias,
você tem que colocar o número de votos do partido dividido pelo quociente partidário mais 1. Doutor Otávio, que está aqui, participou do nosso curso de prática eleitoral, né, doutor Otávio? Fico muito feliz pela sua presença aqui. Mas lá no curso eu acho que foi mais detalhado do que está sendo aqui. Mas aqui, pessoal, eu espero que vocês tenham pelo menos uma noção de como serão as eleições de 2020. Então, e as vagas não preenchidas vão seguir essas mesmas médias. Então, vai se fazendo média até preencher todas as vagas, né, remanescentes daquela Câmara de Vereadores em específico. Pessoal, o que não pode acontecer em hipótese alguma é, por exemplo, um determinado município sobrar a vaga na Câmara de Vereadores. Isso não pode acontecer. A vacância de vagas nesse contexto é terminantemente proibida, não pode existir. Ô, doutor Otávio, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Boa noite, doutor Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Pessoal, e se, por exemplo, nas médias que forem passadas, houver empate? Se houver empate entre 2 partidos ou mais, considera-se aquele que tem maior votação, obviamente. E aí, se continuar tendo empate, se houver empate nas médias, número dos votos dos partidos, considera-se os votos nominais recebidos por cada candidato. E o último critério de desempate é a idade, ou seja, o candidato com maior idade, ele desempata essa votação. Tá bom? Se, por exemplo, que é algo que acredito que não irá acontecer, né? Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, serão eleitos os candidatos mais votados nominalmente até o preenchimento de todas as vagas. É aquilo que eu falei anteriormente. Não tem como haver vacância de vagas. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá bom? Já pode colocar nas perguntas. Hoje eu vou tentar procurar fazer uma live bem enxuta mesmo. A gente vinha fazendo live de praticamente 1 hora, né? E assim, fica extremamente cansativo para vocês que estão assistindo, obviamente, né? E a gente não quer isso, a gente quer que vocês façam perguntas, interajam conosco aqui na live, fiquem à vontade de fazer as perguntas sobre o tema ou sobre as eleições de 2020. Né? E quem são os suplentes? Os suplentes são todos os candidatos, né, que não foram efetivamente eleitos, né, na ordem de votação. Ou seja, um candidato com 500 votos foi eleito. Né? O de 450, por exemplo, que era o segundo, não foi eleito, então ele é o primeiro suplente. E assim por diante com os demais que têm menos votos, tá bom? Algumas pessoas, pessoal, podem até me perguntar se isso piorou para os candidatos com menor poder aquisitivo. Né? Se essa mudança na legislação com as coligações piorou a situação dos candidatos com menor poder aquisitivo. Eu considero, e é uma opinião extremamente pessoal, que o Brasil tem muitos partidos e a ideologia não está impregnada nas pessoas. Então o que é que acontece? Nem nas pessoas, nem nos candidatos. Então o que acontece? Aqueles candidatos, eles vão escolhendo o partido não por ideologia partidária, e sim por conveniência. Acontecia muito, né, quando a gente tinha as coligações, do cara simplesmente escolher um determinado partido, que a coligação ia dar uma oportunidade dele chegar ao poder de maneira mais fácil. E isso, sabe, era o fundamental, né, para que alguém escolhesse um determinado partido. E olha o que acontecia, pessoal. O que a gente chama de ideologia partidária não existia. As pessoas iam pela conveniência de ganhar ou não. Olha, tem vários exemplos, acredito que na cidade de qualquer um de vocês aí vai ter exemplos assim, de candidatos que, por exemplo, venceram com o mínimo de votos. Aqui na nossa cidade, por exemplo, um candidato com 4.030 votos, 4.050 votos, salvo engano, perdeu para, por exemplo, a um candidato de 1.700 votos, 1.200 votos. E o que é que acontece? Você acha mesmo que esse candidato era representado pela população que votava nele? Não, pessoal, porque o outro teve mais voto. Esse novo sistema, acredito eu, que dá mais chance desse de mais votos ganhar. Né? Alguns podem dizer, mas tem os partidos menores, os partidos mais nanicos, aqueles partidos que não têm tanto poder aquisitivo, não têm uma condição, às vezes, de chegar ao topo com uma campanha extremamente forte e agressiva, mas hoje nós vivemos uma campanha que será totalmente diferente das outras, então a criatividade, né, pode vir à tona nas campanhas, utilizando, por exemplo, as redes sociais de maneira fortíssima. E veja bem, nas redes sociais, tirando o impulsionamento, é claro, né, sem impulsionamento, você chega onde qualquer outro candidato chega.
Mas com impulsionamento você pode chegar mais longe. E olha, os impulsionamentos não são tão caros. Você que, por exemplo, é candidato ou que está em alguma cidade de pequeno porte, com toda certeza vai ter uma opção de impulsionamento barata para que você chegue ao seu eleitor. Né? É muito barato você impulsionar. E eu espero que essa campanha seja realmente a campanha mais barata de toda a história das campanhas eleitorais. Haja vista que, por exemplo, os comícios vão ser em regra proibidos em virtude da pandemia. Acredito também que as aglomerações serão todas proibidas, né? Porque eu acho que serão efetivamente proibidas, né? por conta da pandemia, entre outras coisas que se gastavam muito dinheiro numa campanha eleitoral. Tem uma pergunta aqui, ó, pessoal, que eu vou responder. Doutor, não entendi muito bem como se dão as vagas que cada partido terá na Câmara. É por porcentagem? Não. É por quociente eleitoral e o quociente partidário. Vamos supor, um quociente eleitoral daquela determinada cidade for 500. O que é o quociente partidário? Vamos voltar, pessoal, para a gente falar só sobre isso. O quociente partidário é o número de votos válidos por partido, dividido pelo quociente eleitoral. Eu vou tentar tirar essa tua dúvida da seguinte forma, num exemplo prático. Vamos supor que o número de votos válidos feitos pelo teu partido, vamos supor assim, dividido pelo quociente eleitoral, digamos que o número de votos válidos dele foi 1000 e nós temos um quociente eleitoral de 500. Então, Felipe, muito obrigado pela presença. E nós temos um quociente eleitoral de 500, ou seja, aquele determinado partido tem direito a 2 vagas. Eu espero ter respondido a pergunta aí do meu amigo. Muito obrigado aí por participar. Peraí, opa. Deixa eu assinar para o pessoal aqui. Então, assim, ele também perguntou, pois é, o jeito de fazer campanha precisou de inovação por parte dos políticos. Verdadeiramente, o político que não inovar na campanha eleitoral desse ano, com toda certeza estará fora do pleito eleitoral. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Ou inova e começa a fazer uma campanha de um jeito totalmente diferente. E acredito eu disse isso na live de ontem e vou repetir aqui para vocês. Opa, que bom que eu respondi. Eu que agradeço e eu estou à disposição para o que for necessário. Eu acredito eu que essa eleição não será só tão diferente de todas as outras passadas, mas efetivamente essa eleição será a mais diferente de todas as eleições futuras. Obviamente, pessoal, de séculos e séculos é que existe uma pandemia mundial. Nós nem queremos, nem acreditamos que nem tão cedo nós teremos outra pandemia. Então, obviamente que nós estamos nas eleições mais diferentes que já passamos. Bom? Então tem outra pergunta aqui, ó. Doutor Felipe, doutor, qual data exatamente será realizada as eleições? De 15 de novembro, doutor. Tá bom? O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. Pessoal, quem tiver pergunta, pode mandar na caixinha de pergunta aí, viu? Que a gente vai respondendo. Eu vou voltar aqui para o meu assunto, mas vocês podem ficar à vontade, né, para fazer as perguntas que for pertinente, tá bom? E aí, pessoal, eu queria deixar bem claro para vocês, para aqueles que vão trabalhar, né, na campanha ou que simplesmente gostam de uma campanha eleitoral, que, fala, Idel, muito obrigado, meu irmão, mande suas perguntas, que eu gosto das suas perguntas, Idel. Manda aí, não que eu não gosto dos outros, claro que eu gosto de todas as perguntas de todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui na nossa live, na nossa semana. Eu vi todo mundo aqui está na nossa semana. Doutor Otávio, essa sua pergunta é tão boa que eu queria que o senhor botasse aqui na caixinha de perguntas que fica ao lado dos comentários, que é falando sobre o registro de candidatura, né? Você poderia colocar para todo mundo assim, ficar bem destacado? Por favor, doutor Otávio. Coloca lá nas perguntas, mas eu vou te responder. Sobre o registro de candidaturas, sabemos que cada partido terá que preencher 30% de suas candidaturas com mulheres. O que vai acontecer com essa chapa caso não atinja? Doutor Otávio, eu só queria tirar essa palavra com mulheres. Na verdade, os partidos precisam preencher 30% do sexo oposto. Veja bem, o partido também não pode ter 100% de mulheres, né? Então tem que ser do sexo oposto. Ou seja, ele pode ter até 70% de homens
e 30% de mulheres, ou vice-versa, até 70% de mulheres e 30% de homens. O partido que não conseguir, né, preencher essas vagas, ele simplesmente não poderá disputar a campanha eleitoral. Então, mulheres que estão aqui nos assistindo, ou as mulheres que não estão nos assistindo, mas que vocês têm contato, peçam para entrar na campanha. É muito importante que as mulheres estejam intrínsecas na campanha eleitoral. Só, pode mandar pergunta, vamos interagir aí, certo? É muito bom quando as perguntas chegam, a gente vai interagindo, vai discutindo, vai debatendo, sabe? Eu acho que é fundamental para que a gente cresça, né? Não só como cidadão, mas como operadores de uma eleição de 2020, né? Que será uma eleição extremamente importante. Pessoal, ontem eu estava na live conversando com um colega, né, chamado Anderson Almeida, que fez a live comigo ontem, um convidado, e olha que fator importante, né, estávamos analisando naquela live. Vocês, obviamente, assistem jornais, né, e se interam das notícias. E as notícias dão conta que, por exemplo, os municípios ficaram extremamente responsáveis, né, responsabilizados por tudo que acontecia naquele município nessa campanha. E olha como é fácil. Pessoal, o prefeito é aquela pessoa que está mais próximo da sua população, o prefeito e seus vereadores. Nada mais justo que eles controlem as políticas públicas para que sejam denegridas todas as dúvidas sobre a pandemia. Ou seja, como o comércio irá fechar, se o comércio... Minha professora Marília, que coisa boa lhe ver aqui, muito boa noite. Se o comércio irá fechar, se o comércio irá abrir. Então, assim, nós estamos numa eleição que é primordial para a sua vida. Porque é importantíssimo falar que os prefeitos e vereadores são aqueles que diretamente estão ligados a você. E eu espero muito que vocês tenham consciência nessas eleições. Doutor Felipe fez uma pergunta aqui novamente, vamos lá responder. Doutor, secretários, vereadores ou prefeitos podem fazer vídeos vinculando o rótulo da prefeitura municipal nesses últimos dias? Felipe, não podem. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, os vídeos que eles fazem hoje é como pré-candidatos, ok? Então, quando eles vinculam um determinado poder público, ou seja, eu me peguei ontem com uma dúvida, Felipe, lá na live. A pessoa perguntava: fulana do hospital, numa cidade que só tinha um hospital. Então, ela estava vinculando um órgão público o seu nome, o qual ela vai concorrer às eleições. Então, nem nesses dias pode e nem durante a eleição vai poder. Vamos lá, vamos responder outra pergunta aqui, chegou outra. Vamos lá. Doutor Otávio, caso ocorra uma candidatura forjada, só para cumprir o que pode ser feito, em que momento? Doutor Otávio, se o senhor tiver as provas que essa candidatura foi forjada, acredito que você está falando a candidatura do sexo oposto, né? Forjada só para que o partido consiga participar do pleito, né? Acredito que seja isso. Se ocorrer essa candidatura forjada, você pode entrar com a representação eleitoral pedindo impugnação, inclusive, do registro de candidatura dessas pessoas. Ok? Então, atentos a isso. Agora, obviamente, você precisa de provas para isso. Está acontecendo muitos crimes aqui nas cidades vizinhas onde eu moro, no Brejo Paraibano. Doutor Felipe, deixa mais claro, está acontecendo os crimes, que tipo de crime? Aquele que a gente tinha conversado sobre usar da prefeitura, a máquina da prefeitura, essas outras coisas? Pergunta aí melhorzinho, doutor Felipe. Assis, tudo bom, Assis? Coisa boa de vir por aqui. Hoje, um vereador aqui da cidade, vinculado à reforma de posto do bairro ao seu nome... Peraí, não entendi, Assis, você podia melhorar a pergunta? Hoje, um vereador aqui da cidade, vinculado à reforma do posto do bairro ao seu nome. Vinculou a reforma do posto do bairro ao seu nome? Acho que foi isso. Se foi isso, ele, como pré-candidato, né, se ele já é vereador, né, eu quero saber que tipo de vinculação. A gente precisa entender melhor essa pergunta para eu te responder. Eu acho que se eu te responder do jeito que tá, pode ser que eu cometa uma gafe aqui.
Pessoal, vamos continuar. Então, quem vai trabalhar na campanha eleitoral, né? Eu vou continuar meu assunto, mas fiquem à vontade de fazer as perguntas, eu quero responder as perguntas de vocês. Eu acho que hoje seria um ótimo dia de todo mundo se manifestar aqui e fazer as perguntas, porque no que tiver no meu alcance, eu quero responder todos, né? Então, pessoal, eu queria deixar uma mensagem muito importante para os senhores, dizer o seguinte: quem vai trabalhar nas redes sociais, e quem foi meu aluno aí no curso de prática eleitoral, lembra muito bem que eu disse uma coisa: estejam preparados psicologicamente. Nós teremos com toda certeza uma campanha totalmente avessa, né, às compras de voto, às picuinhas, né? Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, né, está qualificando como crime, porque a legislação permitiu, como crime quando você faz denunciação caluniosa, né, de tal candidato apenas para impugnar a sua candidatura. Outra coisa, pessoal, essa onda de fake news que vai ser só com o sentido de desmoralizar outro candidato, vai ser penalizado não só com detenção, mas com reclusão, né, sendo até de 2 a 8 anos a pena. Então, quando você entra nessa onda, nesse jogo antidemocrático nas redes sociais, apenas para denegrir a imagem de algum candidato, pense bem, né, antes de fazer ou de compactuar com isso. A Cis hoje perguntou novamente, vamos lá tentar responder. Ele está vinculando a reforma do posto de saúde ao seu nome, inclusive com vídeos de dentro do posto. A Cis não pode, tá ok? Nós estamos no período de pré-campanha, né? Eu só quero entender se esse vereador, por exemplo, participou do projeto, né, para a construção desse posto, né? Participou de alguma maneira, que eu digo, da Câmara dos Vereadores. Se ele não participou, está vinculando isso com efeitos eleitorais, você pode sim entrar com a representação eleitoral contra ele, né? Porque está irregular. Agora, se ele está vinculando, só demonstrando aquilo que ele realmente fez, então vamos supor, esse vereador fez um projeto de lei para poder criar esse posto, ou algum tipo de requerimento na Câmara de Vereadores, pedindo para criar esse posto. E aí criaram o posto. Nada mais justo que ele se vala disso, porque é uma obra que ele ajudou a conquistar, para conquistar algum eleitor. Inclusive o STF já está tratando sobre o disparo de mensagem fake news. Isso mesmo, o STF não só está tratando, como puniu muitas pessoas de disparo de fake news das eleições passadas, e esse ano vai ser pior, pessoal, ou melhor, né? Claro, para quem age correto é melhor. Esse ano vão estar em cima da questão de fake news. Eu, particularmente, sou advogado de alguns candidatos, então eu já estou preparando, sim, muitas representações, muitas complicações para aqueles que falam fake news, né, contra os meus candidatos. Assis, eu espero ter lhe ajudado. No que precisar, só perguntar, tá bom? Felipe disse: Moacir, após terminar a live, deixa salvo o vídeo e me manda, por favor. Felipe, vai estar salvo o vídeo aqui no meu IGTV, mas a gente também está fazendo a sessão de lives, todas elas lá no canal do YouTube. O canal do YouTube é o Sou Advogado. Então, quem tiver interesse, vai lá no advogado, coloca Sou Advogado. E, doutor Felipe, no que for preciso, nas dúvidas que você tiver, pode ir direto no meu privado, assim como qualquer um outro que esteja aqui. Pessoal, eu vou deixar claro só algumas coisas que, por exemplo, é permitido no dia das eleições, né? O que é permitido no dia das eleições? A gente já chegando lá para o dia 15 de novembro, né? A manifestação individual, silenciosa e de preferência do eleitor do partido político. A coligação ao candidato, revelada exclusivamente, né? Exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches distintivos, adesivos e camisetas. Tinha um caso aqui na cidade onde eu moro, onde nas últimas eleições o cara estava simplesmente fantasiado, com bandeirolas grandes, com bandeiras imensas, e ele voltava no local de votação, sabe? Fazendo mesmo aquele tumulto. E aí nós conseguimos que ele fosse expulso daquele local de votação, porque ele estava ultrapassando ao que era permitido. Pessoal, também é permitido a colinha, tá bom? Então, muito cuidado, apenas no papel, né, por causa da pandemia, mas a colinha vai ser permitida, tá certo? O celular é proibido, todo mundo sabe disso. Pessoal, hoje a live eu quero mais perguntas, então fiquem à vontade para fazer as perguntas. O Otávio acabou de fazer isso. Como fazer com que essa punição chegue aos criadores da fake, de redes sociais falsas? Doutor Otávio, pelo Marco Civil da internet, você é obrigado a fornecer o link, né? O link das
das publicações. Então, quando você vê uma publicação de fake news, né, você prova que aquela publicação é fake news, você separa os links onde ela está publicada. Nós sabemos que é extremamente complicado quando ela simplesmente compartilha geral na rede internet. Mas sim, tanto os mecanismos do Facebook, do Google, eles têm como identificar. Contudo, vocês têm que colocar os links. Uma mudança grande que veio nas redes sociais é que hoje, para que você faça os impulsionamentos, você tem que fazer um cadastro diferenciado nas redes sociais. Qual é o objetivo disso, pessoal? O objetivo, com toda certeza, é identificar de maneira mais fácil, certo, aqueles que estão criando fake news. Então, assim, muito cuidado, porque não está de brincadeira. Idel está dizendo, eu mesmo abuso muito tirando minhas dúvidas. Idel, isso não é abuso não, Idel, é minha obrigação, viu? Você é um grande amigo de outras eleições e a gente sabe que estamos aqui todos para ajudar um ou outro. Pelo IP dá para achar, isso mesmo, pelo IP e pelo link, tá bom? Pelo Marco Civil da internet, e aí os provedores de internet vão bater muito nisso. Vai ter que ter o link da postagem para poder requerer ao juiz, para que o juiz mande retirar aquela postagem, tá bom? O próprio MP tem uma ferramenta muito boa para descobrir. Olha, coisa boa! Mas os provedores de internet com toda certeza vão conseguir descobrir. Vamos lá. O TSE vai oferecer alguma ferramenta eficaz para esses casos? Doutor Otávio, até agora nós sabemos que o Pardal vai voltar, vai ter, né? O Pardal. O Pardal hoje, eu estava discutindo isso com o Anderson ontem, o Pardal hoje vai ser uma águia, né? Porque imagine, todo mundo é um Pardal no celular. Então o que o TRE e o TSE oferecem ainda é o Pardal. Até agora a gente não tem notícia de outras ferramentas mais eficazes. A ferramenta eficaz é o próprio eleitor que vai fiscalizar de maneira bem incisiva essa questão da fake news. Então, se você quer, pessoal, que o seu candidato ganhe, que o jogo democrático seja limpo, você precisa estar atento a toda essa questão da fake news. Pessoal, até agora nós tivemos 8 perguntas. Bora mais? Vamos fazer mais perguntas aí para a gente discutir sobre as eleições de 2020. Eu queria acabar a live daqui a pouco, mas se tiver pergunta a gente vai prosseguindo até o Instagram derrubar a nossa live. Pessoal, de pronto, assim, já que não tem mais pergunta, mas se tiver eu respondo ainda, eu queria agradecer a presença de todos vocês durante toda essa semana eleitoral. Sabe? São as primeiras lives que nós fazemos assim em semana, todos os dias nós fizemos e todos os dias deu um bom público aqui, né? Uma boa interação entre as pessoas que participam. Eu me ponho à disposição de todos os senhores, os advogados, aquelas pessoas que são dirigentes partidários ou aqueles que simplesmente vão trabalhar no pleito 2020, aqui no meu Instagram, para tirar as dúvidas que eu puder tirar para os senhores.